O nosso café com fé de hoje, nós iremos concluir as lições da vida de Salomé. Nós falamos sobre Salomé na semana passada, na quinta e na sexta, se eu não me engano, e nós não terminamos, né? Então tivemos a conclusão da história de Salomé e eu estava lendo aqui sobre essa conclusão e eu achei interessante trazer, né? Eu estava pensando se pulava e já passava para a próxima mulher da Bíblia, mas eu achei interessante o que o estudo traz, né, sobre a vida de Salomé na conclusão. Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia, hoje segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, o mês está acabando, o mês da mulher, né? Perdão, chegando. E aí vocês me perguntaram, esse é o livro que eu estou estudando com vocês, baseado nesse livro aqui, As Mulheres da Bíblia, tá? 50 histórias, 50 mulheres da Bíblia. E aí ele nos baseia o estudo, né? Mas maior parte do que é falado e trabalhado eu vou direcionando para nossa jornada, né? Para poder falar com vocês que são tentantes especificamente, né? Então eu uso o estudo só como base, mas o direcionamento da palavra, gente, perdão, meu Deus, o direcionamento da palavra vem do Senhor, né? E aí nós vimos, né, recapitulando na história de Salomé, que ela era casada com um pescador e os seus 2 filhos foram chamados por Jesus para servirem a Jesus e serem apóstolos de Jesus. E ela também foi servir a Jesus acompanhando sua mãe, né? Inclusive no ato da crucificação, e ao encontrar o túmulo vazio após a ressurreição de Jesus, Salomé estava ao lado de Maria e acompanhou toda a história de Jesus e inclusive pôde ver Jesus depois de ressuscitado, né? Então nós vimos isso no estudo da vida de Salomé na semana passada. E aí agora, por fim, nós tínhamos visto que Salomé havia feito um pedido a Jesus de que os seus filhos se assentassem ao lado dele no trono. E aí Jesus diz, né, e a gente falou um pouco sobre isso, que para se sentar no trono, para receber a graça e a bênção, é preciso primeiro viver a jornada, aprender, evoluir, crescer e então merecer. E a gente vê isso na história de Jesus, né? Ele foi massacrado para só então ressuscitar, né? Ele precisou morrer, ressuscitar, para então subir ao céu e sentar ao lado de Deus no trono, né? Então, muitas vezes a gente se questiona, né? Por que estou vivendo isso, né? Por que eu? Por que comigo? Por que tanta dificuldade? Por que tanta demora? E a gente fica tão voltado para tantos questionamentos, e eu sei que são muitos questionamentos, que a gente acaba perdendo a essência e a bênção. Porque o nosso foco está voltado demais para resolver as questões físicas e os questionamentos. Sim, nós temos que cuidar das questões físicas. São importantes. Eu estava conversando com 2 de vocês esse final de semana sobre desintoxicar o organismo, mas são coisas que a gente não deveria esperar para ter uma dificuldade para engravidar, para só então se preocupar em fazer. E é por isso que eu falei ontem que a jornada para engravidar é para a vida. Porque uma dieta detox, a gente ser seletivo, escolher os alimentos que a gente vai consumir, deveria ser uma coisa que a nossa mãe nos ensina lá quando é feita a introdução alimentar. Mas eu não sei vocês, na minha época o importante era comer, não importava muito o que se comia.
O negócio era ver que a gente tava comendo. Os meus avós não podiam me ver magra, que era sinônimo de doença. Então criou-se até uma certa compulsão alimentar, de que precisa se comer independente de qualquer coisa. A gente não teve, né, na nossa criação, muitas de nós, eu pelo menos não tive, essa separação dos alimentos, ser seletiva com os alimentos. Eu fui aprender isso já estando casada, tanto que quando eu casei com meu esposo, eu estava acima do peso, eu era obesa, eu pesava 140 quilos. Porque eu não sabia comer, fato. E aí quando me perguntam o que eu fiz, eu falo, gente, eu aprendi a comer, a me exercitar, a cuidar do meu corpo, a me amar. Então, quando eu decidi engravidar, quando eu estava na jornada para engravidar, isso se intensificou ainda mais. E eu estava na minha melhor forma física na jornada para engravidar. E um outro ponto importante, interessante, isso nem estava no cronograma, mas é o que eu falo, Deus toca pra gente falar, a gente vai falando. Quem tem muita infecção urinária precisa se atentar ao que está comendo. Principalmente doces e principalmente chocolates. Por quê? Existem bactérias que habitam ali o trato urinário e que se alimentam de doces e especificamente de chocolates. Então, às vezes, você tem uma vontade muito louca de comer chocolate no meio da tarde, à noite, já escovou o dente, vai dormir e tá pensando naquele chocolate. Pode ser as bactérias que estão pedindo, né? E aí seu corpo acaba querendo atender. Então é muito importante que tenha esse cuidado com isso, esteja com seus exames em dias, porque a infecção urinária, inclusive, é uma das principais causas de aborto. Parece uma coisa cotidiana, corriqueira do dia a dia, todo mundo tem uma infecção urinária. Na gestação tem a tendência de piorar ainda mais, né? Então, já cuidem disso desde já e desde agora. Graças a Deus, a gente aprende muitas coisas na jornada para engravidar. Não é simplesmente uma jornada em busca do positivo, em busca de se tornar mãe. É uma jornada para a vida, de lições de aprendizado, né? E Jesus deixou isso muito claro quando ele respondeu a Salomé, né? Que para se assentar ao trono, para receber, assim como os escravos, né, que saíram, que Jesus libertou do Egito, que Deus libertou do Egito, o plano não era que eles ficassem 40 dias no deserto, mas Deus percebeu que eles precisavam evoluir antes de merecer entrar na terra prometida, porque era tanta reclamação e tanta murmuração. Eles queriam tudo pronto, tudo na mão, né? Então Deus provou o coração de cada um deles. E só quem realmente foi forte, corajoso, persistente, assim como nós temos que ser, né, na nossa jornada para engravidar, eles foram. A gente falou ontem sobre o desânimo, então tá cansada, para, descansa, né? Mas não deixa que o desânimo seja maior do que a tua vontade de ser mãe, né? E aí a conclusão do estudo de Salomé diz assim: existem muitas críticas com relação ao pedido de Salomé em favor dos seus filhos. Lembremos-nos das lições positivas que ela lhes ensinou, tanto que eles foram escolhidos por Jesus, né, para segui-lo. Devemos aprender a apreciar a extensão da influência cristã sobre os nossos filhos. Muitas vezes, devido às orações de uma mãe e seu testemunho consistente, os filhos entregam suas vidas a Deus durante a juventude. Quando seus filhos tornarem-se adolescentes, a fé em Deus, que observam no exemplo dos pais piedosos, constitui um poderoso antídoto contra o pecado. Não existe felicidade comparável à dos pais cristãos que vivem o suficiente para observar seus filhos andando nos caminhos de Deus e dedicados ao seu serviço. Como Salomé amava ao Senhor, sua alegria deve ter sido surpreendente, pois seus 2 filhos tornaram-se discípulos de Jesus e seguiram fielmente até o final de suas vidas.
Podemos aprender algo com Salomé. Ela fez um pedido a Jesus que não poderia ter sido feito. De maneira similar, muitas vezes pedimos a Deus coisas que não deveríamos pedir e nem sempre é fácil saber o que pedir. Mas João nos orienta no livro de 1 João 3, 21 e 22. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e os batizava. Se guardarmos os mandamentos do Senhor e fizermos as coisas que lhe agradam, poderemos orar com confiança. Se estivermos vivendo para Deus, Ele mesmo nos guiará em nossa vida de oração. Encontrar-nos-ermos pedindo de acordo com a sua vontade, porque vivemos conforme o seu querer. Então, se alguma vez pedirmos algo que não devemos, o Espírito Santo nos fará saber. Assim como Jesus permitiu que Salomé soubesse que a sua petição era indevida. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos mulheres que oram de acordo com a sua vontade. Olha que precioso essa palavra. Muitas de vocês me perguntam, Marciele, como saber, né? Ontem, inclusive, será que é um sinal de Deus? Como saber se é Deus falando? A resposta do Senhor está na palavra. E é isso que eu digo muitas vezes para vocês. Ore, não canse de orar. Não pense que Deus não está ouvindo. Deus ouve o clamor do seu coração. Assim como Ele ouve a reclamação, a murmuração. A única coisa que Ele não ouve são pedidos absurdos, né? E aí, às vezes você tem uma dificuldade com uma pessoa, tem uma dificuldade com algum um parente, familiar, e você pede ao Senhor por isso, né? E são coisas que a gente precisa começar a identificar para se libertar. Porque tem pessoas que não adianta você querer perto de você, pessoas que realmente não te acrescentam, não fazem bem para a sua jornada, mas você insiste, né? E eu vejo de forma muito equivocada pessoas, inclusive que servem a Deus, acreditarem que precisam se esforçar e se fazerem ser amadas e aceitas e engolidas, né? E muitas vezes tem pessoas que não adianta a gente ter contato. Eu já falei disso aqui. Tem pessoas que é melhor a gente deixar ir, deixar que Deus trabalhe no coração, que molde, se for para voltar depois que volte. Mas na sua jornada para engravidar, nada pode ser mais importante do que você, do que o seu bebê. Então, se você está convivendo com pessoas que não te acrescentam, que fazem mal para ti, que roubam tua paz, ore a Deus para que essa situação se resolva da melhor forma possível, que você não precise lidar com pessoas assim, né? E aí, saber orar e saber ouvir a resposta do Senhor, né? Essa com certeza é um desafio, né? Principalmente para quem tá há menos tempo na jornada, né? Acredito que servir a Deus é algo muito particular, muito pessoal, e eu creio muito nisso. A forma como você compreende que Deus fala contigo não é a mesma forma que eu compreendo que Deus fala comigo. Eu passo o dia todo colocando tudo na presença do Senhor e vendo, né, o agir de Deus e vendo os sinais da presença de Deus na minha vida. Então é importante que a gente saiba como pedir, o que pedir, né? E mais do que isso, saiba ouvir a resposta de Deus, né? Porque aqui a gente viu na história de Salomé que ela pediu ao Senhor, intercedeu pelos seus filhos, mas o pedido dela não era um pedido que agradava a Jesus e que não era simplesmente dar a eles a bênção que a mãe estava pedindo. Jesus deixou muito claro que para receber é preciso viver a jornada, é preciso estar em constante busca e preparação, né? Para só então poder se assentar no trono, receber o milagre, aquilo que a gente tanto busca, né? Salomé queria algo de mãos beijadas, vamos dizer assim, né? Para os seus filhos. E Jesus mostrou a ela de forma muito amorosa, né? Que existem
muitas coisas que precisam ser aprendidas antes que possa se receber a bênção do Senhor, né? Então, quando você ora e não sabe se o Senhor Deus está te ouvindo, você não consegue ter essa clareza de que se o que você está pedindo é realmente o correto, se realmente está certo a forma como você está orando, né? Eu acredito que você precisa ouvir o seu coração falar, porque o Senhor Deus vai falar ao seu coração. Eu digo que a gente sempre sabe dentro de nós qual é a resposta que a gente está procurando. A resposta já está aí e muitas vezes a gente aqui não está conseguindo ouvir, né, a resposta da parte do Senhor. Então, leia 1 João 3, 21 e 22, 21 e 22 aí na sua casa, né? E guarde os mandamentos do Senhor no seu coração, faça aquilo que agrada a Deus, ore ao Senhor, né? Peça ajuda e peça ao Senhor que te dê sabedoria e discernimento para compreender, né, a vontade dele para a sua vida. Porque quando a nossa oração vai de encontro com a vontade de Deus para a nossa vida, não há o que nos impeça, né? Porque a gente estará com o mover e o agir de Deus sobre as nossas vidas. E aí não há o que impeça do milagre acontecer, da bênção chegar, né? É a nossa conexão realmente com aquilo que Deus tem para a nossa vida, com o propósito que o Senhor Deus nos criou, né? Nós precisamos nos encontrar dentro disso. E aí a nossa oração precisa ser voltada também para isso, né? Para que a gente consiga compreender qual é o propósito de Deus para tudo isso que nós estamos vivendo, né? E que a gente possa se encontrar aí dentro da nossa oração, dentro do nosso diálogo com Deus, né? Sabendo o que pedir e sabendo ouvir, né, as respostas do Senhor para as nossas vidas, para as nossas petições. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer. Senhor Deus, quero Te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos da Tua vontade, questionamos, Senhor Deus. Eu acredito no Teu mover sobre as nossas vidas, que o Senhor Deus possa estar nos abençoando durante essa semana. Esteja, Senhor Deus, com cada mulher e com cada lar onde essa palavra chegar, que possa ser abençoado, que possa ser, Senhor Deus, bênção. E que o Senhor possa dar discernimento, compreensão, Senhor, do seu propósito, do seu plano para a vida de cada uma de nós. Para aquelas que buscam respostas, que estão com dúvidas, Senhor, questionamentos. Que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, discernimento na jornada. Que a jornada para engravidar, Senhor Deus, seja de muito aprendizado, de muita evolução. E que cada uma encontre o seu caminho, Senhor Deus. Encontre, ó Pai, aquilo para a qual o Senhor Deus as está chamando. Eu te peço que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde, Senhor Deus, nos livre de todo mal e de todo perigo. Que abençoado seja o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Que abençoada seja a sua segunda-feira, a sua semana, né? Estamos por aqui com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe. A partir de hoje o Café com Fé fica salvo durante 24 horas, né? No Instagram eu falei um pouquinho sobre isso. Depois de 24 horas, eu vou subir ele para o canal do YouTube. Lá no YouTube estão todos os Café com Fé salvos, desde que eu comecei a fazer. Tem uma playlist lá, Café com Fé, tá? Então, já se inscreva no canal do YouTube e gratidão. Deus abençoe.